Fala pessoal, Davi Mello aqui com vocês para mais um vídeo no canal e hoje eu vim trazer para vocês mais uma criptomilionária. É isso mesmo, pessoal, mais uma criptomilionária. E a nossa criptomilionária de hoje é a Singularity Net do token AGIX, beleza? Então, vamos ao nosso vídeo. Pessoal, primeiramente, antes de eu começar aqui a falar sobre a nossa criptomilionária, eu vim trazer aqui para vocês a estatística do último vídeo da nossa criptomilionária, que foi a Nunet. Para quem assistiu aquele vídeo, que eu vou deixar ele aqui na descrição, eu lá estipulei uma meta de 100 inscritos ou de 2.500 visualização para que eu pudesse estar criando essa nossa nova criptomilionária. E como vocês podem ver aqui, ela mais do que atingiu, né? Já chegamos aqui a mais de 177 inscritos e 3.300 visualização no momento em que eu gravo esse vídeo. Então, tendo em vista tudo isso, eu já vou deixar aqui mais uma meta e também o nome da cripto que eu irei fazer. Só lembrando que eu gosto de sempre trazer criptomilionárias aqui que eu tenha feito uma análise fundamentalista aqui no canal, igual eu trouxe o da Radix, igual eu trouxe o da Nervos, igual eu trouxe o da SDAO. Todas essas cripto, nós temos aqui análise fundamentalista, onde nós falamos da tecnologia dela. Então, devido a esse estudo, nós consideramos essas tecnologias como tecnologias interessantes. Então, por esse motivo, nós trazemos aqui criptomilionários, onde já fizemos um estudo mais aprofundado. A Nunet e a Singularity Net, nós ainda não temos um estudo muito aprofundado sobre elas. Porém, como vocês aqui estão engajados nesse quadro de criptomilionária, eu trouxe também essas duas cripto. E agora, eu vou estipular como meta 3.500 visualização para este vídeo ou 200 inscritos. Então, se esse vídeo da SingularityNet ele atingir 3.500 visualização ou 200 inscritos, qual atingir primeiro, eu vou produzir mais uma criptomilionária voltada para a área de inteligência artificial, que vai ser a FET. Também não temos um estudo aprofundado da FET. Eu não sei dizer se é um bom ou se é um mau investimento. Porém, como está havendo um hype muito grande de inteligência artificial, eu vou também trazer uma simulação sobre esse token. Só lembrando, mais uma vez, que isso não é recomendação de investimento e que tudo que eu falar aqui nesse vídeo tem um intuito educacional. Beleza? Então, vamos agora à nossa criptomilionária. SingularityNet, sua criptomilionária. Aqui nesse vídeo, pessoal, eu vou falar mais sobre a usabilidade do token AGIX, que é o mais importante quando se trata de valorização de um token, pois o token ele tem que ter alguma utilidade dentro do ecossistema a fim de trazer valor para ele, porque não adianta o token ser de um projeto lindo, maravilhoso, se a sua tokenomia não é adequada e se ele também não tem utilidade no seu próprio ecossistema. Beleza? Mas antes disso, eu vou fazer um breve resumo sobre a visão do projeto e a sua utilidade. Então, nós vamos abordar nesse vídeo a visão do projeto, a sua tecnologia, a usabilidade do token, as redes onde esse token já podem ser adquiridas, a economia, onde eu vou abordar estrutura econômica, modelo de emissão, alocação e distribuição do token e capitalização de mercado. E após isso, eu vou fazer aqui a minha simulação da criptomilionária. Visão do projeto. A SingularityNet é o principal mercado de IA descentralizado do mundo, rodando em blockchain. A missão central da SingularityNet é o desenvolvimento de inteligência artificial geral para uma singularidade tecnológica benéfica para a humanidade. Então, pessoal, quando a gente fala em inteligência artificial geral, é algo muito complexo, tá? Por que é algo muito complexo? Pois uma inteligência artificial geral é algo que, além de exigir um gigantesco poder computacional na área de processamento, ele também exige uma interligação entre tudo o que roda na internet. Então, assim, não é algo surreal, algo que não possa acontecer, mas eu acredito que é algo que ainda vai demorar a vir existir, que seria essa inteligência artificial geral. Porém, o projeto, ele
não pretende criar essa inteligência artificial sozinho e do nada. Tanto que ele escreve aqui, ó, criando uma base para o surgimento da inteligência artificial de nível humano descentralizado, abrindo o código para a criação de inteligência artificial geral. O que significa isso? A SingularityNet, ela vai criar, dentro de sua tecnologia, uma biblioteca voltada para a área de inteligência artificial. Então, pessoas podem contribuir com isso, com a finalidade de, no final de toda essa contribuição, você ter uma inteligência artificial que seja geral. Então, qual é a tecnologia que a SingularityNet traz por trás de tudo isso para ela conseguir trazer essas criações de novas tecnologias de inteligência artificial para dentro de sua biblioteca? A SingularityNet, ela está criando um mercado de IA e um editor de inteligência artificial. Ou seja, pesquisar, testar e selecionar uma biblioteca cada vez maior de algoritmos de IA criado por uma comunidade de provedores de serviço. Pessoas vão criar, testar e selecionar na biblioteca aplicações, componentes, a fim de criar a sua própria inteligência artificial. Então, imagina que você precisa de uma inteligência artificial. Você vai poder entrar lá dentro da SingularityNet, olhar os componentes que tem lá, porque vai ser de código aberto, e esses componentes você colocar ele na sua aplicação. Ah, Davi, mas isso vai ser gratuito? Não, lógico, você vai pagar isso, você vai comprar isso com os tokens. A Gix já está aí uma utilidade para esse token. Como vocês podem ver aqui, ó, no segundo tópico, ó, interagir serviços de IA em seus próprios aplicativos. Ou seja, você vai interagir os aplicativos de IA a fim de otimizar e facilitar o desenvolvimento. Ah, Davi, mas a inteligência vai rodar na Cardano e na Ethereum? Não necessariamente. O que vai acontecer é que a inteligência artificial, como está sendo disposta pela GIX, ela vai poder ser utilizada até fora do mundo cripto. Só que você vai ter que ter o token AGIX para você poder utilizar os componentes. E aqui, ó, eles também colocam, ó, infraestrutura de publicação que forneça um hub central para criar, editar, gerenciar seus serviços de IA e lançar ferramentas de serviço em um mercado global. A GIX, ela não quer simplesmente abranger só o mercado cripto. Ela quer fazer um compilado de tudo. Ela quer agrupar tanto o mundo real, tantas aplicações que nós temos no mundo real hoje, com o mundo cripto. Então, você vai ter ferramentas lá onde você vai conseguir utilizar essa inteligência artificial que vai ser desenvolvida dentro da AGIX, uma inteligência geral, de forma a você trazer usabilidade para esse ecossistema. E aí você vai ter uma loja onde você vai comprar os componentes, pagando nos tokens AGIX e utilizando desses componentes na sua aplicação. Com isso, nós chegamos, né, à parte que, na minha visão, é uma das partes mais importantes para você poder fazer prospecções, para você poder mensurar valores de tokens, que é a parte da sua usabilidade. E o token da AGIX, ele tem como a principal utilidade dele é ele ser utilizado como um meio de pagamento dentro da sua plataforma. Ou seja, vamos colocar que hoje você precisa do componente. Para você poder utilizar esse componente, você vai ter que ir lá na loja e comprar ele. Como que você vai fazer essa compra? Utilizando do tokens AGIX. Outra utilidade é a governança. Nós temos também a utilidade do stake, que hoje você consegue fazer somente na rede Ethereum, mas em breve vai ter ele também na Cardano. E o token AGIX, ele também traz para você a usabilidade de airdrops. Toda vez que é desenvolvido um projeto pela SingularityNet, como foi a SDAO, como foi a Nunet, como tem vindo outros projetos, normalmente, em alguns momentos,
os detentores dos tokens AGIX, eles recebem airdrops. Ou seja, receber um pouquinho lá dos tokens do NET, receber um pouquinho lá do token SDAO e vão receber futuros tokens que possam surgir dentro desse ecossistema. Então, isso também traz uma usabilidade gigantesca, pois pessoas simplesmente vão querer ter esse token para poder receber esse airdrop. Na minha visão, pode vir futuramente outros tipos de usabilidade, mas isso é simplesmente especulação minha. Como o quê? Por exemplo, a DAM, ela é uma tecnologia de inteligência artificial que está sendo desenvolvida pela Singularity Net e que é utilizada pela SDAO. A Singularity Net recebe uma parte do que é capitalizado pela DAM lá na SDAO, com os DAN7, com as taxas de performance. Então, isso pode futuramente ser convertido para usuários e para pessoas que detêm esse token, como um lucro de dividendos, né? Vamos pensar dessa forma. Mas existem outras utilidades que podem surgir, pois o ecossistema de uma IA geral, ele não nos dá a prospecção para mensurar a usabilidade que esse token possa ter dentro desse ecossistema. Ah, Davi, mas o token da SingularityNet, você só tem ele dentro da Ethereum e dentro da Cardano. Outras DLTs ou outras blockchains podem utilizar? Na minha visão, pelo que eu vi lá, qualquer uma vai poder utilizar. Os tokens, eles só vão ser emitidos por esses lugares. Então, para que as pessoas utilizem esse token, eles vão precisar estar nessas redes. Porém, a usabilidade das IAs não tem limite de ecossistema e é também agnóstico a qualquer tipo de DLT. Hoje nós temos os tokens AGIX na rede da Ethereum e na rede Cardano. Então, se você tem seus tokens AGIX na rede Ethereum e quiser migrar para a rede Cardano, já existe uma ponte da própria Singularity Net que você faz essa transferência. E se você quiser trazer os da Cardano para Ethereum, também você tem já a bridge lá na Singularity Net. Tendo em vista toda essa tecnologia que eu te falei, toda essa usabilidade dos tokens AGIX, e pensando em prospecções futuras, nós temos que fazer uma breve leitura de como funciona a economia do token. Eu gosto, às vezes, um pouquinho de análise técnica, de olhar o gráfico, de mensurar valores, olhando o gráfico, prospecções, mas a análise técnica, ela não traz para você fatores importantes como a emissão, como o sistema econômico, quanto de token vai ter em circulação. Então não adianta, às vezes, você pegar e comprar um token hoje mensurando o topo histórico dele, sendo que, às vezes, no lançamento dele ele já tinha 1% ou 2% do supply em circulação e daqui a 5 anos ele vai ter 90%. Então, assim, é bem complicado de você trazer a análise técnica, às vezes, para esses sistemas. Porém, quando você já tem um token com uma emissão considerada já bem distribuída, como, por exemplo, o Bitcoin, hoje ele já tem praticamente 90% de todos os tokens emitidos, você consegue fazer essas análises. Mas quando o token ele é muito novo e ainda tem, às vezes, uma grande quantidade pela frente, é interessante você prospectar pelo market cap, que, na minha visão, é o mais importante dentro do mundo cripto. Não o preço, e sim o market cap. Então, tendo em vista tudo isso, vamos à economia do token. Aqui dentro de economia, nós vamos abordar a estrutura econômica, né? Curva inflacionária, deflacionária, desinflacionária, o nosso modelinho de emissão da Singularity Net, como foi feita a alocação e está sendo feita a distribuição dos tokens, capitalização de mercado hoje, e depois nós vamos para a nossa simulação da cripto milionária. Estrutura econômica. O token AGIX, ele é inflacionário, porém desinflacionário. Eu gosto de trazer esses dois gráficos aqui só para vocês terem uma noção. Quando ele é inflacionário, significa que sempre vai ter emissão. Quando ele é deflacionário, significa que a emissão já foi toda realizada, ou se a emissão ainda está sendo realizada, há mais queima do que emissão. E aí a quantidade de tokens ela cai. Aqui na AGIX, nós temos o sistema inflacionário que é desinflacionário, ou seja, a sua inflação ela vai caindo com o passar do tempo. Tá? Ela continua numa crescente em número de tokens no mercado, porém, essa crescente ela vai se reduzindo com o passar do tempo.
E o modelo de emissão foi o seguinte: lá antes de uma votação que ocorreu, lá atrás ocorreu uma votação. Você tinha 100% dos tokens emitidos na Ethereum, que era 1 bilhão de tokens, e esses tokens iriam depois migrar para Cardano, e você ia poder fazer ali através de uma bridge a emissão na Cardano, com a queima da Ethereum, e depois vice-versa. Porém, houve uma votação e foi em governança permitido a criação e cunhagem de 2 bilhões de tokens. Hoje nós temos um fornecimento circulante de 1,2 bilhões e um fornecimento total de 1,26 bilhões de tokens. A governança, pessoal, ela é muito importante porque ela pode ocasionar mudanças como essa que ocorreu. Só para vocês terem uma ideia, a emissão do token da GIX, ela ocorreu aqui, ó, até o início de 2021. Aquela primeira leva de 1 bilhão de token, na época era o token AGI, ele foi emitido lá na Ethereum e não ia mais existir outro token. Como houve a votação em governança, eles criaram mais 1 milhão de tokens, eles mudaram para AGIX, pois eles tiveram que fazer também modificações no contrato na Ethereum, então eles criaram um novo token, que é o token AGIX, e esse token ele já tinha esse 1 milhão e a partir de abril de 2021 começou a cunhagem dos novos 1 bilhão de tokens que estão sendo emitidos na rede Cardano. Então, hoje nós temos 1 bilhão de tokens que foram emitidos na Ethereum e vamos ter mais 1 bilhão de tokens que estão sendo emitidos na Cardano. Porém, esses 1 bilhão de tokens que vão ser emitidos na Cardano, eles têm uma inflação reduzida a cada mês de 1,5%. O que que significa isso, Davi? Significa que cada mês são emitidos menos tokens. Ele não tem uma emissão fixa, que mesmo assim ele seria desinflacionário, porém tem uma emissão reduzida em 1,5%. Então, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, até 2045 vão ser emitidos praticamente todos os tokens. Porém, como essa emissão ela é reduzida, ela vai até o ano de 2100. Só para vocês terem a noção, ó, do que é essa redução em 1,5 a cada mês, significa o quê? Que no primeiro mês aqui, ó, foram emitidos 15 milhões de tokens. No segundo mês, houve uma redução de 225 mil tokens, pois houve essa queda de 1,5%. E aí já foram emitidos 14,775 milhões de tokens. E aí, depois, essa redução caiu um pouquinho, porque o 1,5 ele é calculado sobre a emissão do mês anterior. E aí ela vai caindo cada vez mais. E aí isso vai acontecer até o ano de 2100. Alocação e distribuição desses 1 bilhão de tokens. 50% ficou aqui alocado na carteira da fundação e 30% é o para desenvolvimento de inteligências artificiais. Ou seja, desses 1 bilhão de token, 80% ficaram com a fundação, lá na wallet da fundação, e os outros 30% eles vão ser para financiar desenvolvedores na criação de inteligências artificial. 5% foi para quem tinha o token AGI, que migrou depois para o token AGIX. 3% é para o stake e nós temos aqui também um pouquinho pagamentos em pools, né, para financiamentos de rewards, quem quiser receber algumas recompensas, igual, por exemplo, às vezes algumas pools, eles geram alguns tipos de recompensas que vêm desses 3%. Essa alocação e distribuição, pessoal, na minha visão, ficou muito na mão da fundação. Então, por mais que vai demorar até 2045 para chegar tudo na mão da fundação, é muito token para os desenvolvedores. Mas isso é uma coisa que foi aprovada em governança e que toda a comunidade apoiou. Então, assim, para quem está comprado nesse projeto e para quem investe na Gix, é bom saber disso, pois vocês têm que ter a noção de que a fundação ela detém de uma grande quantidade desses tokens. E com isso, nós chegamos agora
próximo do nosso início das nossas simulações, a capitalização de mercado. E aqui nessa capitalização de mercado, eu gosto sempre de trazer a semana do dia 7 de novembro de 2021, foi a semana do topo histórico do Bitcoin. Como vocês podem perceber aqui, ó, nessa semana existiam 1 bilhão de tokens AGIX em circulação e o preço dos tokens AGIX estava em 32 centavos de dólares, com uma capitalização de mercado de 325 milhões. Hoje, a Singularity Net ela já está a 41 centavos de dólares. Ou seja, no dia em que eu gravo esse vídeo, 24/2/2023, a Singularity Net está acima do valor de mercado que ela atingiu na semana do topo histórico do Bitcoin e também com um valor de mercado muito mais acima. Se você fizer a conta aqui, dá praticamente 25% a mais em valor de mercado. Ela está aqui, ó, com aproximadamente 500 milhões de market cap e com um fornecimento circulante de 1,2 bilhões de dólares. Com isso, nós chegamos agora à parte mais esperada por vocês que estão assistindo nosso vídeo, a parte da nossa simulação. Só lembrando, pessoal, que aqui eu faço dois tipos de simulação, sendo que um é você fazendo um aporte de forma fracionada e outro é você desprendendo de um capital maior e fazendo aportes maiores, a fim de você chegar logo àquele objetivo, beleza? Então, vamos lá à nossa primeira simulação. Aqui na nossa primeira simulação, eu peguei como padrão a Shiba, que atingiu a 11ª posição. Mas Davi atingir a 11ª posição para a Gix, que é um projeto que está lá na top 100. Não seria muita audácia, não seria pensar demais. Olha, eu vou explicar uma coisa para vocês. No mercado cripto, a especulação, ela come solta. Não tem jeito. Só para vocês terem noção, a Shiba, que não tem nenhum tipo de tecnologia sendo desenvolvida assim, que seja fora da caixa, atingiu a 11ª colocação. Então, quando você pensa num hype de inteligência artificial e você olha que a AGIX, simplesmente em um bear market, ele está aqui já ultrapassando a sua capitalização de mercado em topo histórico, você percebe que no próximo bull market, a área de inteligência artificial pode ser uma área de muita crescência. E a AGIX, por ser o principal token da Singularity Net e por estar por trás do desenvolvimento de uma biblioteca para inteligência artificial, pode ser a principal cripto a hypar e pegar essa onda de alta. Sempre lembrando que isso não é recomendação de investimento. Então, só para vocês terem uma noção, ó, aqui, ó, a GIX, ela lá no topo do Bitcoin, na semana do topo histórico do Bitcoin, ela está na posição 182, ó, do ranking. E agora ela está na posição 96, em pleno bear market. E ela já superou o seu valor de mercado, como eu falei. Então, olhando para isso tudo, eu acho extremamente plausível que um token de inteligência artificial, como é a GIX, ele possa estar no top 10. Então, eu fiz duas simulações. Eu fiz uma levando em consideração que ele atinge o market cap que a Shiba atingiu de 31 bilhões de dólares, e com isso ele atinja o valor de mercado de 20 dólares. Ou seja, a 20 dólares, para você conseguir fazer 1 milhão de reais, levando em consideração sempre a cotação do dólar em 5 reais, tá, pessoal? Pode estar acima ou abaixo, mas eu sempre levo em consideração um dólar a 5 reais para que isso facilite os meus cálculos. Então, se você leva em consideração que a AGIX possa atingir 20 dólares, o que daria, desde o valor de mercado que ela está hoje, 50x, para que você consiga fazer 200 mil dólares, você precisaria de 10 mil AGIX. Pessoal, não levei em consideração aqui o stake da AGIX, tá? Mas se você quiser colocar lá no stake para ter uma renda passiva, você pode colocar. Só lembrando que lá os seus tokens ficam bloqueados, tá? E os períodos de stake, eles não ficam abertos todos os dias, então tem uns dias específicos que ele abre. Então, eu não levei em consideração isso, eu levei em consideração simplesmente que você vai deixar ele em hold. Eu também não levei em consideração que você vai colocar ele lá, por exemplo, na MISwap e receber o APR lá dos tokens que eles estão dando em AGIX, tá? Então, você tem que levar em consideração esses fatores, pois
Todos eles ao seus riscos, ao risco de você não conseguir vender no momento que você quer, pois ele está travado, ao risco de impermanente loss lá na MISwap e também que você vai ter que desprender uma quantidade de capital em tokenizadas para poder colocar ele lá no farm. Então, há todos esses riscos. Aqui, nessa simulação, eu estou apenas olhando para você rodar os tokens AGIX na sua carteira. E só lembrando também que eu não estou levando em consideração os airdrop que você pode receber por ter o token AGIX em sua carteira. E só lembrando que quando você coloca em farm, ele sai da sua carteira e ele fica na carteira do farm, tá? Então, é bem provável que se você deixar em farm e tiver um airdrop, que você talvez não receba esse airdrop. Eu não tenho como dar garantia disso, porque eu não sei quais são os critérios utilizados pela SingularityNet para dar o airdrop, levando em consideração que está em farm. Então, vamos lá. Se você comprar hoje 11.200 tokens AGIX na cotação de 40 centavos de dólares, você teria que desembolsar aí seus 4.500 dólares, que daria R$ 22.000 aproximadamente. Com isso, você teria para poder vender 1.250 tokens AGIX e você teria que rodar 10.000 tokens AGIX até atingir a cotação de 20 dólares. E aí, quando o token AGIX atingisse 3 dólares e 60, vocês venderiam os seus 1.250 tokens a fim de tirar o seu capital. Eu sempre fiz, retira o seu capital. Ah, Davi, mas é muito abaixo do ponto de saída dos 10.000 tokens AGIX. Não importa. Tira o seu capital. Você vai dormir mais tranquilo, você não vai ter mais preocupação. Acabou, você tira esse capital que você conquistou trabalhando, fazendo outras coisas, e aí você só surfa alto, entendeu? E se não atingir os 20 dólares e 32 que você colocou de meta, tá tudo bem, pois você já tirou seu capital lá e você continua tendo seus tokens AGIX. E aí você pode comprar esses 11.200 tokens de forma fracionada, pois o nosso objetivo aqui é pensando o próximo bull market em 2025 e levando também em consideração a emissão dos tokens AGIX, que vai estar em 1,575 bilhões de tokens emitidos. Então, você olhando para tudo isso, você teria o período aí de praticamente um ano ainda para você poder acumular, ou seja, poderia acumular aí 400, 500 dólares por mês, dependendo da quantidade de capital que você tem, para que lá no final você colhesse os seus frutos. Só lembrando que o token pode subir mais, assim como ele também pode cair. Então, você tem sempre que observar as oscilações do mercado. Então, eu sempre recomendo que aportes fracionados. Se você, vamos botar que você queira fazer essa estratégia no período de 10 meses, que você aportaria 450 dólares por mês. Como que eu faria? Eu pegaria todos os 450 dólares do mês e eu aportaria uma vez por semana, em 4 aportes. A fim de quê? De sempre estar buscando fracionar os meus aportes, a fim de ter um preço médio, pois o mercado ele sobe e desce. Então, hoje o mercado está aí em 40 centavos. Pode ser que daqui a um mês esteja 18 novamente, igual teve há pouco tempo atrás. Ou pode ser que ele atinja lá os seus 50 centavos de dólares e você vai fazendo o seu preço médio. Então, essa é a nossa primeira simulação. Agora, vamos para a nossa simulação B, que a gente também leva em conta o market cap da Shiba. Como eu falei para vocês, 31,2 bilhões de market cap com uma emissão já de 1,575 bilhões de tokens. Ele atingiria lá os seus 20 dólares, o que daria 50x. A diferença da simulação 1A para 1B é simplesmente a forma com que você realiza os seus aportes e que você retira o seu capital. Porém, nessa simulação 1B, vocês têm que se atentarem a um ponto. O preço para você retirar o seu capital, ele está também abaixo, para vocês terem uma noção, você não precisa nem esperar dobrar. Só que o que que acontece? O mercado cripto ele sobe muito rápido e ele cai muito rápido. Então, se você olhar aí há 2 meses atrás, você vai ver que a AGIX estava abaixo de 20 centavos. Então, olha só, se você tivesse feito lá 20 centavos, você já teria que ter feito todo o seu aporte. Então, nessa segunda simulação, é interessante você já traçar a sua meta e, às vezes, realizar o aporte de forma mais eficaz, mais rápida.
Você, em vez de fazer um acúmulo no período de um ano, você fazer um acúmulo em duas, três parcelas, quatro parcelas, de forma fracionada. Sempre lembrando que o token AGIX, ele está, na minha visão agora, hypado, entendeu? Então, às vezes, é interessante, nesse momento, você pisar no freio e fazer uns aportes de forma mais lenta. Mas isso também não significa que ele vai cair. Então, por isso que é importante você almejar os valores sempre olhando para o valor de mercado atual. Eu estou olhando aqui para 40. Se você tiver a oportunidade de comprar 20, show. Mas se você não tiver, você não vai vender se ele cair. Você vai segurar ele até ele voltar para a sua meta, que é 72 centavos, para você tirar o seu capital. E aí, depois que você tirar o seu capital, show de bola. Então, nessa segunda simulação, o que que a gente faz? A gente compra 22.500 tokens AGIX na cotação de 40 centavos, o que daria hoje US$ 9.000 ou R$ 45.000. Nós vamos ter com isso 12.500 tokens AGIX para vender. E quando esses 12.500 tokens AGIX atingir a cotação de 72 centavos de dólares, eu vendo eles, o que me dá aí US$ 9.000. E com isso, eu ainda fico com 10.000 tokens AGIX, esperando que ele atinja a cotação dos US$ 20, para que eu tenha os meus US$ 200.000 atingindo a minha meta de R$ 1 milhão. Essa é a nossa segunda simulação. Vamos agora, pessoal, para a nossa terceira simulação, que é a simulação 2A. Nessa simulação, eu já mensuro que o market cap ele tenha pelo menos dobrado em relação ao topo histórico do último market cap. Ou seja, vai ter muito mais capital no mercado. Então, se a gente olha para isso, mesmo que a AGIX não atinja a top 8 ali como a Polkadot, mas ela esteja ali entre as top 100, é muito provável que ela atinja aí os seus 50 bilhões de market cap. Olhando para 50 bilhões de market cap, nós já percebemos que, tendo em vista os seus 1,57 bilhões de tokens emitidos, ela atingiria o valor de US$ 32,76, o que daria aí em torno de 82x. Com isso, nós precisamos de menos tokens AGIX para poder atingir os nossos US$ 200.000. Porém, é mais improvável que ele atinja os 32 do que ele atinja os 20 falados anteriormente. Porém, nessa simulação, você vai desprender de menos capital. E aqui nessa simulação, nós percebemos que o nosso capital desprendido seria de US$ 3.000, o que daria aí aproximadamente R$ 15.000. Com isso, você compraria 7.500 tokens AGIX, você venderia os seus 1.300 tokens AGIX quando ele atingir US$ 2,30 e teria os seus US$ 3.000 investido. E ficaria rodando os seus 6.200 tokens AGIX até ele atingir o valor de US$ 32,76 e tiraria com isso o seu risco e dormiria tranquilo. Essa simulação também leva em conta aportes fracionados por um período aí de um ano de aportes, né, até nós chegarmos ao próximo bull market. Sempre lembrando que o valor que eu levo em conta de 40 centavos, ele pode cair ou subir. Então, é sempre importante vocês remanejarem isso para a variação do preço de tela aqui dos tokens AGIX. E com isso, eu chego na minha última simulação. Aqui na minha última simulação, nós levando em consideração que ele chega aqui ao valor de mercado que a Polkadot atingiu, 51,6 bilhões, e a quantidade de token de 1,575 bilhões de tokens emitidos. Com isso, nós atingiríamos o valor de US$ 32,76, o que daria 82x. Nós precisaríamos de 6.200 tokens AGIX para termos R$ 1 milhão, levando em consideração a cotação do dólar de R$ 5. Então, nessa simulação, eu compraria 15.000 tokens AGIX, a cotação de 40 centavos de dólares, o que daria para mim US$ 6.000 de investimento, R$ 30.000. Quando o token AGIX atingisse 0,68 centavos de dólares, eu venderia os meus 8.800 tokens e eu teria os meus US$ 6.000 ou R$ 30.000
E aí eu rodaria os 6.200 tokens AGIX até ele atingir a cotação de US$ 32. Com isso, eu eliminaria todo o meu risco e dormiria tranquilo. Pessoal, essas 4 simulações que eu fiz aqui para vocês não são recomendação de investimento. Todas essas simulações, elas são baseadas em prospecções futuras, levando em consideração o último bull market e que o valor do mercado cripto cresça. Vocês sempre têm que levar em consideração a cotação do token no momento em que vocês estão fazendo a compra. Então, se houver alguma modificação aqui, o capital desprendido de vocês podem ser maior e também pode haver alguma alteração aqui sobre o ponto em que você vai retirar o seu risco. Então, você tem que sempre manusear essa estratégia de forma que você consiga gerenciar os valores que você está comprando. Beleza? Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma criptomilionária que eu trago aqui no canal. Se vocês quiserem outra criptomilionária, vocês podem deixar aqui nos comentários também. Eu já tenho outras em mente, mas eu sempre procuro trazer criptomilionárias aqui que nós tenhamos já feito uma análise fundamentalista, como a funcionalidade, como a usabilidade do token, como a equipe, o desenvolvimento, pois isso é o que traz segurança para você investir o seu capital. Não adianta você investir o seu capital naquilo que você não conheça, naquilo que você não entende, simplesmente para entrar em um hype, pois muitas vezes você não vai conseguir ficar seguro para poder conduzir a sua posição até tal objetivo, pois aquilo que você está investindo talvez não tenha o fundamento ou você não conheça os fundamentos por trás daquilo. Beleza, pessoal? Do mais era isso. Um muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like. E como eu falei anteriormente, se esse vídeo atingir 3.500 visualização ou 200 inscritos, eu vou trazer mais uma criptomilionária no ramo de inteligência artificial. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por assistir até agora e até o nosso próximo vídeo. Valeu!